Olá, amigos do Formiga na Tela, estamos de volta aí com mais um programa. Dessa vez vamos falar de um grandíssimo clássico do diretor George Romero, A Noite dos Mortos-Vivos. Bom, Romero, voltando aí à pauta do Formiga na Tela, né? A gente já falou de um outro filme fantástico do cara, né? Que é o Martin. Verdade. Que vocês podem clicar aqui no cartão que está aparecendo na tela para ser direcionados ao programa, mas enfim, vamos à Noite dos Mortos-Vivos, que é a estreia do cara, uma estreia fantástica, uma estreia que, assim, pega o cinema de surpresa. 50 anos, né? Inclusive. Está fazendo 50 anos. E é um filme que, apesar do seu fator diversão, a sua importância para o terror, tudo isso e tal, ele tem sim um conteúdo político, até pelo ano em que ele foi realizado, né, que é 68, que é o mesmo ano do assassinato do Martin Luther King, né? Eu acho que até mais isso, né, esse conteúdo político, até vendo algumas matérias, né, alguns vídeos relacionados, o próprio Romero comentando, né, falando sobre o filme. Muito se fala também, até pelo fato do protagonista ser negro, né? Naquela época existiam pouquíssimos filmes, a gente tinha o Sidney Poitier, né? Que saiu, né? Na Cor da Noite, né? No Calor da Noite. Calor da Noite, desculpa. Era uma novidade também para isso, mas muito se fala disso, né? Falando assim, por causa disso, né? Por causa de racismo e tal, mas na verdade ele escalou o bem, né? Um negro, protagonista negro, mas por acaso, né? Não foi nenhuma escolha realmente para forçar alguma coisa ou não, um tema racial, mas ele foi por acaso, né? Ele tinha o bem como a pessoa mais interessante para ser um protagonista no filme, e ele acabou sendo. Mas o mais interessante que eu vejo nele da parte política, é realmente a crítica que ele faz, como você falou da época, né? 68, a gente estava explodindo, né? A Guerra do Vietnã. Né? E a crítica que ele faz no final do filme, né? do boom dos militares, né? De entrarem, de acabar. Estamos falando spoiler aqui também. O filme tem todo 50 mundo anos, já viu, né, meu? E se você não viu também, não tem problema você ouvir esses spoilers. E você tem que assistir A Noite dos Mortos-Vivos. Exatamente. E aí, isso foi realmente um final desgraçado, né? E mostra realmente uma crítica extremamente forte para essa época da Guerra do Vietnã. Né, e pegar mesmo pesado com os militares. E eu acho que até no começo, quando a gente vê o casal de irmãos, já tem uma crítica. Claro, hoje a gente enxerga ela muito melhor, mas é um filme de terror que começa com dois irmãos discutindo num cemitério, né? Então, assim, já é uma crise familiar ali, que depois, que parece, eu não sei, mas a primeira vez que eu vi A Noite dos Mortos-Vivos, eu achei que aquela briga entre aqueles irmãos ia ser o mote do filme, sabe? Então, vamos fazer uma metáfora entre a crise da familiar e o horror, mas não é. E acho que pra mim, é um dos filmes que melhor fala de guerra, né, dos horrores assim da guerra. É um filme que não tá numa lista de filmes sobre guerra ou sobre o Vietnã, mas ele fala do Vietnã. É impossível não falar. Sim, sim. Nesse contexto de final de década de 60 e década de 70, completa, né, com Nova Hollywood e tal, essa desilusão com as instituições, entre elas a família, você não tem só a questão dos dois irmãos, né, discutindo, que é até uma discussão besta, né, sobre, vamos mudar o lugar do título vamos mudar o lugar do túmulo do... Não, volta, peraí. Vamos mudar o túmulo do nosso pai pra gente não precisar viajar toda vez que tem que colocar flor aqui e tal. Só que você tem aquela família que já estava na casa, né? Quando a treta explode, né? E meio que isso, não só, né? Os outros filmes, como a gente está sempre falando de hip-hop e tal, como os filmes que vêm depois acabam se apropriando dos sucessos de antigamente, né? Filmes que foram bem sucedidos de uma forma ou de outra. Como o Romero, ele inaugurou aí essa moda de zumbi moderno, que é um negócio mais a ver com ciência, embora que o filme ele não dê uma explicação preto no branco do que aconteceu aí, e nem usa a palavra zumbi, nem mortos-vivos, ele criou um estilo que foi amplamente imitado, copiado, reciclado e tal, só que assim, a grande maioria que veio depois, né, não vou falar todos porque tem bons exemplares, claro, mas a grande maioria que veio depois ignorou esses detalhes, né? Essa crítica social são detalhes que formam o universo do George Romero de um jeito ou de outro, né? Não, exatamente. Assim, ele criou essa tendência, né? Por mais que ele tenha tido esse lado, né, de crítica social, talvez nem
Provavelmente nem era uma ideia dele de criar uma tendência, ele criou. Obviamente não que ele tenha sido o primeiro filme de zumbi, não é o primeiro filme de zumbi, já tinham outros, mas a ideia dos outros filmes eram diferentes, né? Então você tinha muito baseado em voodoo, enfim, né? Tem epidemias de zumbis e tal. E aí talvez nem tenha sido uma intenção dele de criar uma tendência e criou, né? E a partir de uma tendência sendo criada com uma ideia de crítica, virou uma tendência extremamente lucrativa, né? Porque os próximos filmes, né, os anos 70, os anos 80, aí, né, trouxe zumbis para um lado mais de comédia, virou extremamente lucrativo, né? Rendeu muito, né? Muita grana para muita gente. E se pensa mais hoje no personagem zumbi, né? Não tem na verdade, o Romero não tá ele tá mais preocupado com a metáfora do zumbi do que propriamente com o molde do monstro, digamos assim. Porque, se você for ver, é um filme de baixo orçamento, mas ele tem uma coisa que alguns diretores de baixo orçamento não têm, que é criatividade. É baixíssimo orçamento. Baixíssimo. 114 mil, né? Então, uma miséria. Então, assim, você parar pra pensar, eu acho as cenas onde eles estão fechando a casa, quando os zumbis estão chegando, aquilo ali é uma tensão que talvez uma grande produção jamais consiga criar. E o Romero consegue. Claro que porque ele é bom nisso. Não, exatamente. Assim, o filme, você vê, né? Você tem que avaliar também o filme com uma época, avaliar o baixo orçamento, né? Avaliar que é um filme de simplicidade, né? De uma forma fílmica bem simples, mas ele tem uma edição super legal, e você fala disso, né? De tensão. O filme tem essa tensão mesmo, né? Ele consegue criar. O ritmo é legal do filme, né? Não envelheceu. Assim, então, não envelheceu, né? Obviamente depois você vai ver, até no Zumbi que a gente comentou aqui do Fult, né? Tem um apuro muito maior, né? De maquiagem, de visual. Mas assim, o Romero, ele cria um ritmo legal no filme. O filme é bacana de você ver, mesmo hoje, né? Mesmo sim, porque é um filme curto, né? Ele vai bem direto ao ponto, né? Engraçado que o John Russo, né? Que escreveu o roteiro junto com o Romero, ele depois faria A Volta dos Mortos-Vivos, né? Que já é bem mais puxado para comédia, né? Sim, exato. Nos anos 80 saíram bastante. Aliás, até o próprio Romero, ele participou da produção do remake desse filme, né? Em 90, que foi dirigido pelo Tom Savini, que era... Sim. Né, trabalha com efeitos visuais, direção de arte, exatamente. Que teria feito a maquiagem da Noite dos Mortos-Vivos, que também estava meio que começando a carreira. É um remake até honesto isso aí do muito Savini. Bom, eu acho muito bom. Só que ele perde a força pela época, né? E por ser colorido também. Acredito que isso acaba sendo um problema. Mas é bem mais apurado na questão da maquiagem, né? Porque tinha mais dinheiro e tal. O filme do Romero, mesmo, original, ele, na hora que os zumbis estão comendo carne humana, era presunto com calda de chocolate, né? Então você vê que era muito difícil, né? Os atores que eram na maioria muito inexperientes, né? E os extras, esconder um pouco o nojo, né? De ter que mastigar aquilo, encher a boca com... Não, e isso inclusive são coisas que nasceram com o Romero, né? Então, por exemplo, o zumbi, né? No caso, os mortos-vivos comer carne humana, serem canibais, para morrer precisa tomar um tiro na cabeça, tudo isso nasceu daí, né? E aí depois foi bastante explorado nos próximos filmes. O próprio andar do zumbi, se a gente for para pensar, enfim, ninguém aqui nunca viu um zumbi, então ele criou... Você não viu? Eu já vi. Tem uns por aí. Tem uns por aí, mas o próprio andar, a partir dali... Todo mundo, isso é um zumbi. Então assim, o Romero, ele pode não ter feito o primeiro filme de zumbi, mas se você hoje falar a palavra zumbi, com certeza a pessoa vai criar na sua cabeça uma imagem muito parecida do que os zumbis que o Romero criou nesse filme. Hoje em dia, que tudo tem que ser grande, tudo tem que ser muito colorido, tudo tem que ser muito... Tripas tem que serem aos montes, ele conseguiu fazer um filme que na época deve ter causado muito medo, né? Mas... cujo principal objetivo não era esse susto barato que a gente tem hoje, sabe? E é uma questão social, assim.
Mas uma coisa que eu queria falar é sobre a influência, né, do Romero, que o Romero sofreu para chegar na Noite dos Mortos-Vivos, né? E ele admitiu que tem fortes elementos de um filme chamado Parque Macabro de 1962, que por sinal você pode achar no YouTube ali, se você jogar Parque Macabro, muito provavelmente você vai achar o filme completo aí Esse filme saiu também, inclusive, numa das edições da Versátil, Obras-Primas do Terror. Que, aliás, lembrando que esse aqui também é uma edição da Versátil, o primeiro, Zumbis no Cinema, onde tem o Noite dos Mortos-Vivos. Show de bola. Bom, primeiro filme rodado em Pittsburgh também, né? Pittsburgh. Olha só, colocando a cidade no mapa. Verdade, mas até seguindo essa linha, né, que você estava falando, comparando com os outros, que a Bia estava comentando, comparando com os outros, né, os outros filmes, o legal do Noite dos Mortos-Vivos é, talvez até por despesas, né? O filme, o roteiro é montado muito num microcosmo, né? Então você tem só ali a casa, um universo onde o bicho está pegando para tudo quanto é lado, mas a gente só vai focar ali, né? Então eu acho legal isso, a gente ter essa ideia bem, né, ali, né? Só num local só, né? Dos problemas de uma meia dúzia de pessoas e o próprio processo, né, que ele faz com isso, né? De trabalhar as relações, né, entre o protagonista, da encontra a família, as diferenças de opiniões, né? Então você tá lá, o mal maior está acontecendo, mas eles estão tretando lá dentro por problema de liderança. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E o Romero foi tão filha da mãe, né, que assim, que o protagonista, que é o cara de boa índole, né, no final das contas, ele vai matar sangue frio o cara, né, vai bater no outro cara de uma forma meio cruel. E a ideia que o antagonista dele lá, ele fala assim, vamos ficar preso lá no porão, que é a melhor saída, não sei o que. O cara, não, porque nós vamos ajudar os outros. No final, foi a melhor ideia, a melhor solução era ficar realmente preso dentro do porão. Mais ou menos. Ele ficou no final. Não, mais ou menos, porque rolou aquele azar na hora de chegar na bomba de gasolina e tal. Mas eu achei engraçado isso, né? Ele acabou no porão mesmo, né? Se salvou lá dentro. É verdade. Aliás, vocês imaginam que houve uma pequenina influência, uma pequenina citação à Psicose, né? Na cena sim. Da colher de pedreiro lá da menininha. Tá? Sem dúvida, até os cortes, né? Você falou da gente ficar focado naquele microcosmo, aí é mais uma amostra de como envelheceu muito bem. Porque hoje em dia, quase todo filme de zumbi pensa no macro. Então assim, o mundo está acabando, o mundo está tomado por zumbis. Ali o mundo está tomado por zumbis, só que a gente não vê isso. A gente escuta eles no rádio, eles estão comentando aquilo, mas a gente não vê o mundo devastado pelos zumbis. E eu acho que isso é o que cria atenção. O medo naquela época, com certeza, é muito mais assustador. Você pensar que o mundo está acabando em volta e dentro daquela casa tem outro mundo se acabando, do que você vê, por exemplo, sei lá, uma cidade destruída. E é uma ideia que funciona super bem e, sabe, continua sendo usada a exaustão em bons filmes, como, por exemplo, O Nevoeiro, do Frank Darabont. O próprio Extermínio do Danny Boyle eu acho muito legal também, que já é uma reinvenção, né, do zumbi que corre pra caramba, que acaba adicionando zumbi atleta. O Romero, ele critica isso, né? Critica. Puta, como é que o zumbi pode correr, cara? Não, é porque a questão é a praga, né? O negócio, o cara não tá morto, né? O cara tomou uma mordida e sai correndo, né? Tipo uma raiva 2.0, né? É verdade. E aí o Zack Snyder copiou no Madrugada dos Mortos e por aí vai. Sendo observada de perto por cientistas em todas as estações de radiação. Neste momento, informam que o nível misterioso de radiação continua a aumentar progressivamente. Enquanto essa situação continuar, porta-vozes do governo alertam que os mortos continuarão a se transformar em criaturas comedoras de carne. Legal a gente comentar o final lazarento do filme, né? Que é filha da mãe, aquele final. Mas o bacana também é que a criação, né? Porque geralmente que a gente vê em filmes, né, não só terror como em geral, você cria todos os conflitos, né? Todos os problemas, para no final você ter, né, aquele momento de alívio, né? Resolveu o problema, beleza. E não, né, cara? O Romero, dá uma porrada no estômago, né?
pô, o nosso protagonista aí, que seria o cara mais legal do filme, lá toma um tiro na cabeça. E vai lá pra vala com todo mundo. E mais, assim, não era nem um exército, era uma milícia, né? Vamos revistar a casa. Tem alguma coisa ali. Eu ouvi um barulho. Acerte na cabeça, Vince, bem no meio dos olhos. Belo tiro. Muito bem, mais um morto. Vamos buscá-lo e jogá-lo na fogueira. Se você assistir esse filme hoje e alguém disser pra você que não é de 68, eu tenho certeza que você vai pensar que esse filme poderia ter sido feito hoje. Sim. Sabe? Se você der pelo menos, não no visual, mas um roteiro pra alguém no visual, ler. mas mesmo assim, aí você pensa assim, o visual é charme do diretor, tal, quer fazer preto e branco. Mas ele não envelheceu no seu conteúdo, não. Sabe? Tudo, e isso faz com que a gente aceite, por exemplo, as questões técnicas mais limitadas por causa da época e também do orçamento. Mas pra mim, na verdade, o meu primeiro Romero foi esse. E eu não sabia quem era o Jorge Romero. E eu lembro exatamente que a hora que terminou esse filme, eu não sei, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos, quando acabou esse filme, eu disse, eu preciso ver outra coisa desse cara. Então, assim, se isso não é marca registrada, se isso não é assinatura, não sei mais, né? E esse é um cara que tem assinatura, né? Foi um dos últimos sucessos de drive-in, né? Imagina você ver um filme desse no drive-in, mas o impacto deve ter sido muito grande também, né, no lançamento desse filme, né? Porque por mais que ele seja simples, assim, ele tem e a parte política, ele é forte, né? Então, e o drive-in seria um lugar para filmes mais leves, filmes que você vai pela pura diversão. E isso não é só diversão, isso aqui tá longe de ser só diversão. E a gente estava, inclusive, naquela fase da censura, né? Do Código de Censura de cair, então tinha muita criança que teve acesso ao filme também, né? Assim, também não um filme para criança assistir, né? Então, enfim. 68 é um ano mágico, né? Um ano de transição ferrado, assim. E não vamos deixar de citar que em 2013, A Noite dos Mortos Vivos foi para o teatro, né? Nossa. Imagina no teatro, certo? Né? Bom, é isso aí, gente. Falamos aí de um grandíssimo clássico do terror, A Noite dos Mortos Vivos, de George Romero. Dá um joinha. Se você ainda não acompanha nosso trabalho, inscreva-se no canal. Não esqueça de ativar o ícone do sino para ser notificado a cada novo vídeo que vai ao ar. Acesse nosso site, formiguaelétrica.com.br, dá uma olhada também no nosso podcast. E é isso. A gente se despede aqui. Falou!